Atividade para avaliação da semana 6 de Educação Mediada por Tecnologias do curso de Pedagogia. Vamos falar sobre História da Educação. A importância para o futuro professor da História da Educação é contextualizar historicamente a forma de ensino e aprendizagem que existe hoje. Podemos dizer que conhecendo o passado, é possível melhor entender a situação atual e projetar um futuro diferente do que foi o passado e do que está sendo presente. Nós temos a impressão que o ensino, como é hoje no Brasil, dividido em classes por idades, com o professor, uma lousa à frente, todos os alunos sentados em carteiras, um atrás do outro, aprendendo as mesmas coisas, é o modelo que sempre existiu. Em grande parte, pouco a gente sabíamos que em determinados momentos da história, o ensino, a escola, funcionava em um sistema individual, onde cada aluno estava em uma etapa de ensino, aprendendo conteúdos diversos. Pouco sabíamos de épocas que não existia nem mesmo o espaço, a estrutura física, como conhecemos hoje, os colégios, os grupos escolares. A aula era na casa do professor, muitas vezes, com crianças de várias idades. Passando aí, num outro momento, pelo ensino mútuo, uma tentativa de otimização do tempo, onde quem se dirigia aos alunos eram os monitores, e não o professor, pois cada monitor era responsável pelo ensino de uma fileira, de uma bancada dentro da sala de aula. Até que em 1870 o ensino simultâneo, muito próximo do que conhecemos hoje, passa a vigorar na legislação, mas não deixando de coexistir, na verdade, os métodos individual e mútuo. Não pode dizer que esses dois métodos, individual e mútuo, deixaram de existir na prática, porque constava o simultâneo na legislação. Como toda mudança, houve tensão, houve resistência para esse novo modelo. Repassando um pouco mais da história do Brasil, vamos lembrar que a escola laica que vivemos hoje já foi uma atividade ligada à Igreja Católica. Na época do colonialismo, na época dos jesuítas, o projeto inicial dos jesuítas foi missional, foi de conversão, para num segundo momento ter o propósito também da educação, nunca deixando de lado o foco religioso. A teologia nunca deixou de ser o objetivo central da educação promovida pelos jesuítas. Bem, então surgem as reformas pombalinas no século XVIII. Trazem a ideia de um ensino baseado na ciência, na necessidade de uma educação laica, estatizada e pública. Uma mudança importante, mas que nesse momento não se pode dizer que, sendo pública e estatizada, estava ao alcance de todos e que significa o fim da disputa da educação entre Estado e Igreja. Passando mais adiante, no século XIX e XX, com um sistema de ensino simultâneo, cujo foco é a homogeneidade dos alunos, aprender as mesmas coisas, da escola graduada, dos grupos escolares, da própria ampliação do número de escolas, das provas bimestrais, ou seja, o modelo de escola que nós estudamos, que nós aprendemos, e que ainda perdura até hoje. Com a história da educação, podemos compreender que mudanças são necessárias. O modelo de ensino de hoje atende à necessidade da sociedade durante um tempo, mas depois tende a se adaptar, a se adequar aos novos tempos, novas informações, acompanhando a dinâmica humana. Hoje se trabalha muito a ideia da análise histórico-crítico, a ideia de pessoa, da formação do aluno como sujeito, como agente de transformação, e não simplesmente um recebedor de conhecimento. Ainda se trabalha em sala homogênea, mas se trabalha também a ideia de heterogeneidade. Se fala do indivíduo se fala do individual sem prejudicar o coletivo. Pelo que estudamos em História da Educação, podemos entender que, de tudo que a gente foi relatado aqui, que estamos em um momento crítico, onde os métodos de ensino têm sido questionados, têm sido aprimorados, revistos, e que pode representar aí uma transição para um novo modelo de ensino ou uma evolução do modelo que nós conhecemos hoje. Aí está a importância desse estudo História da Educação.